Olá, meus amiguinhos! Hoje a tia vai contar para vocês mais uma história muito linda, que o título dela é O Meu Amigo Alimenta Muita Gente. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 22, que diz: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Você já sentiu fome? No tempo que Jesus andava na terra, algumas pessoas também ficaram com muita fome. E Jesus as amava tanto que ele arrumou comida para todas elas. Aquelas pessoas, elas estavam acompanhando Jesus para ouvir Jesus falar. Elas gostavam de acompanhar Jesus para ver os milagres que Jesus fazia, para ouvir Jesus contar as histórias. Elas tinham ficado escutando as lindas palavras de Jesus o dia inteiro e já estava tarde e aquelas pessoas estavam com fome, com muita fome. E Jesus se preocupava com todas aquelas pessoas. Eles sabiam que aquelas pessoas não tinham comido nada. Então, chegou um ajudante até Jesus e falou com ele: Jesus, acho que está na hora de mandar essas pessoas para casa. Essas pessoas precisam comprar comida para elas. Elas precisam se alimentar. Então Jesus disse: Por que vocês mesmos não dão comida para elas? Os ajudantes de Jesus ficaram surpresos. Então eles falaram: Jesus, nós não temos dinheiro para comprar tanta comida para essa multidão. Mas Jesus sabia que eles não tinham dinheiro. Jesus perguntou aos seus ajudantes: Vocês não têm nada? E eles responderam: Bem, podemos perguntar na multidão, né, de um a um, para ver se alguém tem alguma coisa, né? Os ajudantes de Jesus saíram perguntando àquelas pessoas para ver se alguém tinha alguma comida para repartir. E no meio da multidão, um deles encontrou com um menininho que tinha trazido o seu lanchinho. E eles foram encontrar com Jesus. Jesus, eu encontrei esse menininho que trouxe um lanchinho e quer repartir com a multidão. Mas tem muita gente. E o que ele trouxe? Não dá. Ele trouxe somente 5 pães e 2 peixinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães e 2 peixinhos. Então, Jesus falou para eles: Mande a multidão sentar. E assim os ajudantes disseram: Povo, se assente. E a multidão obedeceu. Então, Jesus pegou aquele lanche do menino com aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, levantou e agradeceu a Deus pelaquele lanche. E pegou os pedaços de pão e peixe e deu aos seus discípulos para eles dividirem com aquele povo. Ele continuou tirando cada vez mais pedaços de pão e de peixe do cesto, e nunca mais que acabavam. E ia dando aos discípulos, e os discípulos iam distribuindo às pessoas. As pessoas estavam com muita fome, e os discípulos distribuíram aqueles pães e peixe para as pessoas, e as pessoas comeram de se fartar. E nunca mais que acabava aqueles pães e peixes. Jesus multiplicou aqueles peixes e aqueles pães tanto, que as pessoas comeram, as pessoas ficaram de barriga cheia, e olha só quantos peixes e quantos pães tinham, muitos, mas muitos mesmo, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Então Jesus disse aos seus ajudantes:
Ajunte todos os pedaços que sobraram para que não sejam desperdiçados. E seus ajudantes começaram a juntar aqueles cestos e foram 12 cestos de pães e peixes, pedaços de pães e pedaços de peixes que sobraram. O lanche daquele menininho foi suficiente para alimentar aquela multidão toda e ainda sobrar aquele monte de pedaços de peixes e de pão. Que você sempre se lembre que assim como o Senhor se importa com você, Ele quer que você se importe com outras pessoas também. Gostaram da história? Espero que você tenha aprendido com a história. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Beijos. Tia Lili ama vocês.